causar a tomada de sol. Só mexer com a câmera. Não, a câmera já foi. Já tá certo já. Show. Show. Então, aí vamos começar. Boa noite a todos. Vamos iniciar agora a nossa mesa de conversa, né? Uma roda de conversa chamada Revistas em Debate. E eu gostaria de convidar para compor a mesa a professora Dila Neves. A Dila é graduada em Segurança Pública aqui pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado em Justiça e Segurança, ela é pesquisadora do INCT-INEAC, secretária do Laboratório de Iniciação Acadêmica e do Tecnólogo em Segurança Pública, e ela faz parte do corpo editorial da revista Campo Minado. Eu gostaria de convidar agora para compor a mesa o professor Fábio Reis Mota, professor aqui do nosso programa de pós-graduação em Antropologia, membro do Comitê de Ética em Pesquisa das Ciências Humanas da Associação Brasileira de Antropologia, pesquisador do INCT-INEAC, faz parte do corpo editorial da revista Antropolítica, também foi coordenador do programa aqui do PPGA de 2015 a 2018 e é coordenador do foi coordenador do CEP Humanas de 2017 a 2022 aqui da UF. Gostaria de convidar para compor a mesa o Luiz Paulo Braga. Ele é doutor em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, técnico em Estudos Educacionais aqui da UF e editor associado da revista UF e Sociedade. E agora, por último, não menos importante, o nosso querido professor Marcos Alexandre Veríssimo, doutor pelo aqui do nosso programa, né, do PPGA, professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, pesquisador do INCT-INEAC, coordenador do Laboratório Escolar de Pesquisa e Iniciação Científica LEPIC e do Laboratório de Iniciação Acadêmica LABIAC e editor-chefe da revista Campo Minado. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, a presença dos colaboradores aqui que toparam o convite e de me apresentar, que eu esqueci de me apresentar. Eu me chamo Josi, sou mestranda em Antropologia aqui pelo programa e faço parte também do corpo editorial da revista Campo Minado, né? E apresentamos a proposta dessa mesa com o intuito de colaborar, né, com os colegas de mestrado, de doutorado, aqui da Antropologia e também dos programas próximos, para que a gente colocasse aqui questões sobre publicação e que essa roda funcione de maneira bem dinâmica, para que vocês também possam participar dessa mesa, perguntando, levantando questões e que a gente consiga aqui desmistificar algumas coisas com relação às publicações, que é o que nós, alunos do programa de pós-graduação em Antropologia, por exemplo, precisamos apresentar aqui como parte da nossa caminhada dentro do programa. Então, eu gostaria de começar com você, Dila. Pode começar. Boa tarde, obrigada pela apresentação. Eu achei até bem positivo começar aqui a minha fala vai ser uma fala bem técnica para a gente visualizar como o artigo passa até ser publicado. Não está muito para ler, mas aí eu vou vendo com vocês, só para a gente comparar o caminho. Eu particularmente sou uma pessoa que adoro assim, porque que desenho para entender? Eu quero, eu adoro ver os desenhadinhos, eu entendo melhor e eu acho que para explicar para vocês é bastante simples, mas só para a gente entender quantas fases são necessárias para um artigo ser publicado. Muitas revistas demoram às vezes até um ano para publicar. E, bom, depois eu vou fazer uns comentários também sobre as fases da revista, né? Primeiro a gente chega com... Gente, comprei isso aqui para os meus gatos, nunca tive que fazer porque realmente funciona. A gente, quando o artigo é publicado, cada revista tem as suas regras de publicação, né? Normalmente pede para
mestrado, número de autores, enfim, delimitam os temas. São várias regras que cada revista coloca para a sua revista, né? E aí, as duas revistas que eu já trabalhei chamavam essa primeira análise do arquivo de desk review. E no desk review você faz justamente a análise do artigo se ele está dentro dessa forma, não do conteúdo, né? Aí você verifica o currículo dos autores, você verifica se o artigo tem um nível alto, se tiver isso em regras, você, enfim, verifica se a forma do artigo está dentro das regras para saber se ele pode continuar para as próximas fases. O artigo sendo aprovado, se o artigo for aprovado, a gente informa o autor. Aqui na Campo Minado a gente tem texto pronto, assim, basicamente pronto, para informar os motivos que o artigo não estava possível de continuar para as próximas fases. E se ele for aprovado, se o artigo for aprovado, essa parte aqui vai para a avaliação dos pares, eles são parecer. Cada revista também normalmente tem as suas regras particulares para esse parecer. Na Campo Minado a gente faz parecer cego por dupla, duas pessoas que o autor não sabe quem são e os pareceristas também não sabem quem é o autor, né? Tanto que nas regras de submissão do artigo você coloca no sistema o seu nome e seus dados, mas no arquivo do artigo você não informa nada. Você bota o título, o texto e o nome só vai entrar no final, porque na hora desse momento do parecer, quem vai fazer a avaliação da parte técnica do artigo não pode saber de quem é o artigo e quem é o autor do artigo também não deve saber quem são os pareceristas, por diversas razões, eventualmente morais. Depois do parecer técnico, 3 retornos podem acontecer, né? O artigo ele pode ser aceito sem nenhuma modificação, o artigo pode ser rejeitado, e aí o parecerista tem que informar o motivo que ele é rejeitado e a gente informa isso ao autor, para o autor saber os motivos, né? O artigo pode ser aceito com solicitação de alteração do artigo, o autor também é informado, e aí nesse caso, o autor tem a chance de editar o arquivo aqui, quando ele é aceito com alteração. E aí ele tem que editar o arquivo e aí ele é feito de novo, feito uma nova análise dos pareceristas, e aí acontece esse ciclo. O parecerista aceita com alteração, a gente devolve para o autor devolve para as alterações, o parecerista olha de novo para ver se está ok. Na Campo Minado isso nunca aconteceu mais de 2 vezes, esse retorno entre autor e parecerista, para ele seguir para a próxima fase. E o artigo pode ser rejeitado, aceito com alteração, ele pode ser aceito direto para a editoração da parte ortográfica. Na Campo Minado, da parte ortográfica, ele é feita a nova edição, né? Então, assim, ele já teve a parte da análise técnica, da forma, a primeira análise é da forma do artigo, a segunda análise é da técnica, se ele está dentro de acordo com o escopo da revista, dos assuntos, né? Esses pareceristas, inclusive, eles são da área de competência da revista, os nossos pareceristas são da área de antropologia, ciências sociais, enfim, e são os pareceristas que se inscrevem nessa revista, e a gente vai buscando o tema de artigo e o currículo dos pareceristas para ele ter competência de fazer aquela análise. Aí ele vai para a parte ortográfica, depois de todas as revisões feitas, depois ele vai para a diagramação, né, porque toda revista costuma ter uma arte própria, uma personalidade própria, então você vai editar o rodapé, colocar o número de páginas, essa parte da diagramação é a última antes de publicarmos o artigo. A segunda revista que eu trabalhei foi a Rede, que é a revista empírica de estudos em direito. O meu orientador, o diretor, ele foi gerente dessa revista por um tempo e ele me convidou para fazer só essa partezinha aqui, ó. Eu trouxe isso aqui só para mostrar isso aqui. Só o 10 que review. Eu só recebi o artigo, eu não precisava nem ler tudo ainda. Eu precisava saber só quem eram os autores, se o artigo estava da forma, se ele podia prosseguir para as próximas fases. E aí eu estou falando isso por quê? Porque na Campo Minado, como um grande filme da Murphy, eu, Veríssimo, Josi e mais 3 colegas fazemos todas essas fases. Hoje em dia, a parte de parecer, acho que nas 6 edições que a gente tem, nas últimas 3 a gente começou a ter realmente pessoas pareceristas que se inscrevem na revista, porque isso também, as 3 primeiras edições foi um trabalho assim, cansativo de, pelo amor de Deus, gente, façam parecer desse artigo, pelo amor de Deus, porque não dava pra gente fazer tudo, né? O nosso máximo de equipe acho que chegou a 8 pessoas e hoje em dia a gente tem 6. E aí a gente faz tudo com exceção das últimas 3 edições dos pareceres, porque tem gente que não vai na revista ainda bem,
E aí a gente está com várias revistas a mais. E uma das nossas colegas da revista, a Joana, ela é professora da Faculdade de Letras da FRJ. E ela conseguiu um esquema incrível lá com os alunos dela para fazer revisão ortográfica em troca de certificados. Basicamente, certificados, a galera de letras precisa disso para comprovar horas, né? Então essa revisão ortográfica acaba sendo muito útil para todo mundo, para eles, que conseguem as horas que eles precisam, e para a gente que precisa dessa parte da revisão ortográfica. A parte de fomento de tudo isso, né? Na Concubinato, especificamente, essa é uma revista que é produto do Tecnólogo de Segurança Pública. Então, os tutores eles são tutores do Tecnólogo de uma disciplina específica que a gente criou para justamente aproximar os alunos do Tecnólogo com a parte acadêmica. E o nosso fomento é justamente a bolsa do SEDEC, né? Eu vou pedir também, não sei se o Luiz vai falar isso daqui a pouco, especificamente sobre a bolsa da Luísa, que eu acho que eu não sei falar direito, que a gente começou a trabalhar com os editais, a concorrer com os editais, e a gente hoje em dia tem uma bolsista, que ajuda a gente bastante, que é a Luísa, ela é da antropologia também, aluna da graduação. E eu acho que é uma problemática da questão das revistas é justamente a questão do fomento, né? Porque as revistas, quando são da universidade pública, normalmente a gente não paga, caso eles tenham essa questão de não monetizar essas questões, mas nas universidades que são particulares, normalmente isso é monetizado, né? Você tem tanta gente que paga para publicar o artigo, só para submeter o artigo, gente que paga para ver o artigo submetido para poder ter um compromisso para mostrar público. Então, assim, essa questão da monetização da revista e da questão do fomento acaba sendo uma problemática no sentido de dar mais valor e voz ao crescimento dessas revistas, né? É bastante complicado conseguir, né? Não é fácil, é difícil concorrer e tal, né? E, enfim, a gente tem essa sorte de ter ser produto de um lugar que já está bancando a gente, mas é claro que eu acho que o trabalho que a gente faz, a gente merece muito mais, porque essa revista já está na 6ª edição, cada revista tem cerca de 17 artigos, a gente tem essa média, então é muita coisa. A gente tentou a princípio fazer uma edição a cada 6 meses, a gente viu que é possível, então acho que a nossa média de publicação tem sido entre 8 meses a 10 meses, mais ou menos, tem esse espaçamento entre revistas. E isso dá bastante trabalho. Uma questão também da avaliação da Qualis, né? Como a nossa revista é feita, produto do Tecnólogo de Segurança Pública, é um curso de graduação, e a gente queria, nesse curso, vou falar isso brevemente, os alunos não têm que fazer monografia. É um curso de segundo médio, como eles já são da área de segurança pública, eles não precisam fazer estágio nem entregar monografia, quem tem isso, eles já estão, já tem saber aí da prática da atuação deles, né? Que é um pouco complicado na lei de novo. E aí a gente tem essa revista, tanto quanto o GESP, que é um grupo de estudos que é para fomentar a leitura acadêmica para esses alunos, a gente tem a revista, que é para ser um lugar para eles publicarem. Então, por isso, segundo as avaliações do Qualis, normalmente quando você bota graduando para publicar, que eles não são nem graduados, você perderia ali no contexto das avaliações ponto, né? Então, isso não seria uma revista bem avaliada. Isso não foi um foco nosso no começo, a gente queria a revista para publicar com os alunos sem se preocupar com a nota, né? Só que aí, alguns meses atrás, alguém estava procurando mexer em alguma coisa no Qualis e descobriu que nós somos B4, isso é muito chique, que são alguns níveis, né? Você tem o A de 1 a 4, o B de 1 a 4 e o C. Nós somos B4 e a gente não sabia que a gente estava sendo avaliado sem a gente pedir para ser avaliado. A gente achou que alguma hora a gente ia ter que pensar a forma para melhorar a forma e apresentar para ser avaliado, mas não. A partir do momento que um professor publica, tá certo? Agora eu só preciso mais se quando você publica uma coisa e um professor declara um WhatsApp, a capa fica sabendo, tá certo isso? Tá certo. E aí, a partir do momento que a revista lançou, se ela ficar lá criada por um ano sem publicar nada, ela vai ficar sem avaliação. Mas a partir do momento que um docente ou um discente publica, registra no WhatsApp e esse registro passa a ter seriedade no sistema, a revista passa a ser avaliada. E aí a gente começou a se preocupar com isso, que a gente não sabia, que tinha já uma nota, que a gente já era assim. E aí a gente começou a perceber as coisas que precisam para a gente continuar sendo bem avaliado, né? Só que aí agora as regras mudaram, pelo que eu entendi também brevemente, antes você analisava o autor em si, e agora você tem alguma questão da avaliação.